tarde a todos, com a mão no coração, os olhos fechados. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos mais uma vez na sua presença e oração. Nós consagramos essa reunião. Senhor, a frase que nós falamos várias vezes, eu repito ela mais uma vez: coloque luz nas nossas trevas, aquilo que a gente não estava enxergando, que, como a bispa ainda disse ontem, são coisas que muitas vezes parecem pequenas, insignificantes, mas são essas coisas que estão travando, são essas pequenas manutenções, esses pequenos desvios que vão causando o travamento das nossas vidas. Então, se muitas vezes nós não enxergamos, ou se enxergamos, ignoramos, e hoje a nossa mente ficou cauterizada para algumas coisas, que hoje o processo, meu Deus, de libertação, de cura, vem a ser da mente cauterizada. Que aquilo que antes a gente ignorou, a nossa sensibilidade venha a aumentar, para que cada vez que o Senhor nos chamar para mais perto, nós venhamos ouvir e chegar. Esse chegar para mais perto é se mudar para Gósen, é estar lá, na terra que vai exigir mudanças. Senhor, no caso, lá na época era uma mudança geográfica. Na nossa vida hoje, se mudar para Gósen é uma mudança do caráter, é uma mudança na forma de falar, na forma de enxergar o mundo, é uma mudança na forma de agir diante das situações. Então, que o Senhor coloque luz nas nossas trevas, fazendo nós enxergar, meu Deus, tudo aquilo que é preciso ser mudado, e enxergar e principalmente, Senhor, ouvir a sua voz. Porque o Senhor fala, uma hora de um jeito, uma hora de outra, o Senhor manda profetas, o Senhor, como ainda diz na sua palavra, que o Senhor mandou profetas para pregar desde a parte da manhã até o cair da noite. E esse projeto Casa Firme, Senhor, eu creio que é o chamado do Senhor para a vida de muitas pessoas, porque há pastores, lideranças que pregam do começo da manhã até o cair, entrar na madrugada, até o raiar do outro dia, Senhor. Então, que o Senhor conceda para cada um essa abertura mental, que essas mentes cauterizadas hoje venham se transformar em mentes saudáveis, em pessoas que ouvem e têm a capacidade de colocar em prática aquilo que foi ouvido em nome de Jesus, porque é isso que eu te peço, te agradeço por tudo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos deu chances, nos ajudou, vem nos dando graça e unção para viver todos os dias. O Senhor nos sustentou até aqui. Então, pela minha fé, muito obrigado, pois eu sei que esse culto é o culto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Sente só um momento, por gentileza. Boa tarde a todos mais uma vez, estão todos bem? Amém. Então, repita comigo, curados para curar. Uma das coisas que estava meditando e entendendo sobre a história de José, que foi algo que ainda a bispa falou ontem, comentou ontem, né, na nossa reunião, foi sobre José e como ainda ele usava a expressão para os seus irmãos: chegue mais perto, se mude para mais perto de mim. Está vindo um tempo de fome, um tempo de crise, já se passaram 2 anos, mas ainda tem mais 5. Então, se vocês quiserem evitar esse período de maior dificuldade, de maior luta, guerra e fome e escassez, vocês precisam se mudar para perto de mim. E ainda a bispa falava isso também no domingo. É uma chamada de Deus para nós chegarmos mais perto. Repita comigo: Deus está me chamando para mais perto. Aí, por que esse é o título de hoje, Curados para Curar? Porque olha só quantas foram
as feridas que José teve. E em Deus, ele conseguiu curar todas elas, para essas feridas se tornarem cicatrizes e essas cicatrizes se transformarem em grande testemunho. Aí você vê, muitas pessoas hoje em dia, por enxergar o problema que ela está vivendo como final da vida, ela fica tão desesperada que ela acha, ela pensa dentro dela que Deus não pode fazer ela sair de lá. Alguém feriu ela, ou as dificuldades que ela está vivendo, isso eu não digo só o que ela está vivendo agora, algumas pessoas têm esse entendimento. Eu estou vivendo meu problema hoje, porque tem problemas ainda de pessoas que se arrastam já, não há uma semana, um mês, mas se arrastam há meses, anos. Alguns problemas, repita comigo, são problemas geracionais. É um ferido que vai ferir no outro, é uma avó que que não foi presente na vida da filha, que agora gerou uma outra próxima geração, e por não ter essa presença, também não é presente. Aí você tem que ver, há pessoas que os problemas que elas estão enfrentando, as feridas que ela tem hoje, são as feridas que os pais fizeram, só que ela não consegue fechar essa ferida, primeiro, porque ela não chega mais perto de Deus, e segundo, porque ela não consegue perdoar os pais. Ela é a mesma coisa que os pais. Que ainda essa foi a palavra que eu falei no sábado. Derrube o altar dos seus pais. Só que aí, você analisa a história de José e percebe que ele foi uma pessoa que sofreu N perseguições. E nós já falamos várias vezes dentro da igreja sobre as perseguições, sobre as dificuldades, sobre todos os processos de José. E se Deus trouxe mais uma vez, Ele quer despertar em nós alguma coisa. Então vamos lá. Qual foi, não diga a primeira aparição, mas a primeira parte do processo de José? Ele recebeu o sonho, estava lá um belo dia com a capa que ele recebeu de presente do pai, e foi jogado aonde? Num poço. Essa é a primeira parte de muitas pessoas. Elas caem no poço. Como assim? Elas vão afundando com a vida. Só que aí, nesse processo de afundar com a vida, ela, em vez de se levantar e olhar para Deus, começar a chegar mais perto, e ouvir e começar a falar aquilo que Deus muitas vezes já estava falando para ela há muito tempo, acontece algo pior do que ficar no fundo do poço. O que aconteceu com José depois? Do poço ele foi vendido como? Como escravo. Então todo mundo que é vendido como escravo, no final das contas, acaba sendo escravo da sua própria vontade, escravo do diabo, escravo das emoções, escravo dos sentimentos, escravo de uma ferida, escravo da história, escravo das gerações que passaram, ela acaba sendo escravo. Aí você vê. Quantas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja e falam, não, mas eu cheguei na igreja no fundo do poço. Não, é que, como ainda a bispa falou tanto, no encerramento do jejum ainda. Não, é que eu sou escravo da pornografia, eu sou escravo da imoralidade sexual, eu estou preso a isso, eu estou amarrado a isso, eu sou um prisioneiro, é muito difícil para mim me libertar disso. Aí, por que é difícil para as pessoas se libertarem? Eu não digo só desse vício, mas se libertarem de tantas cadeias, correntes que aprisionam a vida dela. Porque ela não está do lado de Deus. Ela não chega mais perto de Deus. Aí essa é a diferença, e esse é o ponto primordial de José para a nossa vida hoje. Ele chegou mais perto de Deus,
Repita comigo, e ele não saiu, que é o problema de pessoas. Ela dentro da igreja, quando ela chega, ela começa muito bem. Ela começa aquela vida espiritual, ela começa a leitura da palavra, ela começa a se posicionar, ela começa a fazer as suas mudanças, a tomar as suas decisões, e nesse processo acaba acontecendo alguma coisa que ela desiste e vai para longe. Ela limita a entrega, ela faz menos, ela ora menos, ela lê a palavra menos, ela frequenta menos a igreja. Você quer ver qual que é ainda o ponto que dentro da igreja muitas pessoas acabam falhando? Quando começam e quando terminam um propósito. Se você prestar bem atenção, quantas pessoas estavam lá no domingo no início do propósito? Muitas, né? Se não me engano, deu 800 só aqui em São Paulo deu 800 e poucas pessoas. Na segunda-feira, se você somar as pessoas que frequentaram a igreja durante o dia, não dá essas 800. Aí no começo do propósito, no segundo dia, as pessoas já retrocedem, fazem menos, entregam menos. Aí o mais engraçado é, essas mesmas pessoas que não entregaram no começo de um propósito, ela frequenta a finalização, o 8º jejum e, a igreja está cheia mais uma vez na abertura e no encerramento. Mas, repita comigo, e durante o propósito, o processo. E durante o processo, por que muitas pessoas não ficam? Isso eu não digo ficar dentro do propósito. Mas por que elas não ficam perto de Deus? Porque não é cômodo. Porque não é fácil. Repita comigo, exige mudanças. E essas mudanças, a bispa ainda comentava ontem, para alguns é uma mudança geográfica. Porque nós já começamos a ouvir falar de pessoas que se mudaram no sentido literal, geográfico. Ela morava aqui, ela se mudou para mais perto da igreja, para frequentar mais a igreja, usando uma expressão: eu preciso me alimentar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso estar aqui todos os dias porque eu entendi que o meu sustento vem de dentro da igreja. Pastor, eu acho que o meu processo, então, não é um processo de mudança geográfica. Mas, da mesma forma, repita comigo, o meu processo é um processo de mudança. Se não for geográfica, é uma mudança no caráter, é uma mudança de hábitos. É uma mudança no olhar, do jeito que eu vejo as coisas. Aí você vê, Deus vem dando sempre essas mensagens, e essa semana ele falou, ele mostrou a mensagem ainda. Chega mais perto. Vai mais perto. Se muda para lá. Tanto que é aqui em Gênesis 45. José pediu a seus irmãos, cheguem mais perto de mim. Repita comigo, esse é o pedido de Jesus para mim. Chega mais perto. E esse não é só chegar por um momento, chega, estabelece lá, fica lá, faça morada todos os dias da sua vida. E esse todos os dias é todos os dias da vida. Tanto que, eu acho que eu não separei essa. Separei sim, aqui, Gênesis 45, um pouquinho mais para frente, no 9, Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José mandou dizer, sou o Senhor em todo o Egito. Venha o mais rápido que puder. E fique comigo aqui. Darei um lugar para o Senhor viver, repita comigo, em Gósen. E esse é o ponto.
Gósen é um lugar de mudança. Cristo é um Deus que exige mudança. A palavra sempre vai falar sobre mudanças. Mudança geográfica, mudança de fé, mudança de visão, mudança de hábitos, de caráter. Então, peraí, é tempo de mudança para a minha vida. E essa mudança não é só em resultados, mas é no continuismo, é na entrega. Essa mudança é a cura da ferida que foi aberta em mim há muito tempo, que agora eu estou ferindo outras pessoas e estou enxergando a minha vida como amarga, como ruim, tanto que se você pega esse contexto de Gênesis, o 44, 45, 46, você pega Israel, no caso Jacó, né, você pega Israel e vê que depois que ele vem e recebe essa notícia, ele pula, ele desperta, ele se muda para mais perto, e a palavra ainda fala assim, ó, e o ânimo do ancião voltou, é alguma coisa assim. E ao ouvir essa palavra, se mude para mais perto, Deus chamando para mais perto, eu tenho que me despertar. Repita comigo, o meu ânimo tem que voltar. Se porventura eu estava cansado dos 52 dias, cansado do mesmo resultado, de viver as mesmas coisas e de ser a mesma pessoa, ao ouvir Deus chamando para mais perto, eu tenho que falar, peraí, Deus está me despertando para alguma coisa ainda agora, hoje. Ele está me acordando, Ele está me mostrando, ó, eu tenho mudança para você, eu tenho um lugar novo, ou você se muda para lá, ou uma hora você vai acabar perdendo o tempo da oportunidade. Ah, é o tempo da oportunidade? Eu já ouvi falar sobre essa palavra. Sim. Repita comigo, momento kairos. Você lembra o significado de kairos? É um momento definidor. Hoje, uma quarta-feira, pode ser o dia definidor. Um propósito de 52 dias é um propósito definidor, tem a chance de ser, só depende agora de eu me mudar para mais perto. E esse mudar para Gósen é as mudanças que eu preciso fazer, porque como eu falei ainda na oração, agora inicial, são as coisas pequenas que Deus falou para a gente falou assim, não, acho que não é bem assim. Bom, acho que não é isso aqui, não é possível que isso aqui é o que Deus está exigindo de mim. São essas coisas pequenas que somadas estão travando a vida de muitos. E algo que a gente percebe dentro de um propósito é justamente isso. Quantas pessoas, as coisas pequenas que estão travando a vida, é simplesmente as quatro, né, na verdade, as três coisas básicas que um cristão precisa fazer. Repita comigo, unção, jejum e oração. Pronto. Se você tem a sua oração, você separou um período? Vamos pegar algo mais simples, né? A ceia, que a gente ouviu, tome a Santa Ceia se você está com alguma coisa ainda que você não rompeu, não se libertou, não saiu. Repita comigo, separe um momento. E a pessoa não conseguiu separar um momento para tomar a ceia. Eu falo isso justamente porque eu falei ainda ontem com a minha esposa. Amor, eu não consegui tomar a ceia junto com você. Porque nossa agenda não bateu, a gente vai organizar para, em nome de Jesus, conseguir tomar junto. Mas eu não queria tomar a ceia de qualquer jeito. Eu queria separar um tempo, arrumar dentro da minha agenda, ou acordando mais cedo, ou indo dormir mais tarde, ou durante o dia. Um tempo que eu falo, peraí, eu estou livre agora, eu não vou orar a oração da ceia de qualquer jeito. Porque a palavra ainda fala, o que acontece se uma pessoa toma a ceia de forma indigna, de qualquer forma?
ela toma para a própria condenação. Então, algo que tem a capacidade de libertar, ela está acabando com a vida dela. Por isso, ainda que eu separei um tempo para mim, fui no espaço de guerra, fiz oração, sem pressa, abri meu coração, peguei a ceia, consagrei a ceia, e falei o motivo pelo qual eu estou tomando a ceia. Então não é só pegar aqui o pão, o suco, não. Senhor, eu estou aqui, eu preciso me libertar, às vezes, dessa covardia. Eu preciso me libertar dessa preguiça. Eu preciso me libertar dessa ferida, me curar dessa ferida, me curar dessas palavras que foram lançadas contra mim. Eu preciso me curar, porque eu sei que eu tenho um propósito grande na minha vida. Eu fui curado para curar as outras pessoas. Ou seja, eu fui criado, eu fui liberto para libertar. Eu fui criado por Deus para ajudar em outras pessoas, para ser um exemplo, um testemunho para outros. E isso eu não digo que é a minha oração. Tem que ser a oração de todos. Porque, repita comigo, eu tenho um grande propósito. E esse grande propósito tem a ver só com você enriquecer, crescer e se desenvolver? Não. Esse propósito tem a ver com salvar também outras pessoas. Ser um exemplo na tua casa, na tua família, envolver pessoas e às vezes salvar pessoas que você nem conhece. Aí você está vendo? Eu tomo a Santa Ceia, então, nós tomamos a ceia para essa liberdade. De alguma coisa que antes eu achava pequeno, agora eu tomo a Santa Ceia porque eu quero destravar a minha vida. Nessa parte que seja. Aí você vê. A pessoa ouviu isso na sexta-feira. Aí, na sexta, a bispa serviu ainda a Santa Ceia. Passou o sábado, domingo, segunda, terça e hoje. Quantas ceias são? Quantas será que a pessoa tomou? Ou até mesmo, quantas de maneira digna, separando um tempo, ela tomou? Ou será que ela pegou a Santa Ceia de qualquer jeito? Que ainda eu não separei essa referência. Creio eu que eu não vou ter nem ela aqui agora. Mas, pegue depois a 1 Coríntios, a referência da ceia. Pegue ela na mensagem. Que ainda a palavra diz assim, não deixe o costume tirar a reverência. Aí você vê, a pessoa em 5 dias, ela se acostumou, agora ela não é reverente com a ceia. Só que isso não é só com a ceia. Ela se acostumou a vir na igreja, ela se acostumou a essa vida com Deus. E repita comigo, agora ela não tem reverência. O que é ser reverente? Se dobrar. E tanto que se você pega o comprimento, da época, a reverência era literalmente a pessoa se curvar diante de alguém. Aí você vê, a pessoa não ser curva diante de Deus. Porque perdeu a reverência. Foi tão habitual ouvir um culto, foi tão habitual fazer uma leitura, que agora já não tem peso para ela. Já para ela, o cristianismo não exige mudança. Ela pode carregar a bagagem dela, o peso dela, sem problema nenhum. Pessoas assim, que perderam o temor, elas vão se mudar para perto de Gósen? Não. Mas esse é o ponto. Nem todo mundo quer se mudar para Gósen. Nem todo mundo participa
né? A palavra ainda fala da ceia do Senhor. E a ceia não é só o hábito ali de pegar o pão e o vinho, o suco no nosso caso, mas da ceia é onde a pessoa se alimenta. Ela não participa, ela não é alimentada por Jesus. Agora, Jesus perdeu o propósito para ela. Perdeu os motivos. Aí muitos falam, minha vida travou, as coisas que estavam acontecendo no mundo, né, quando ela estava lá, está acontecendo com ela de novo. Mas por quê? Porque ela diminuiu o padrão. Aí você vê, aqui, no caso, os irmãos de José, eles vieram buscar o que de José? Alimento, comida. Por quê? Se eles estavam com fome, o que estava na casa deles? Fome. Simples. Se eles estavam buscando comida, eles estavam com fome. Só que nisso, já era, José ainda falou, vão ser 7 anos de fome. Então, peraí, na terra de Gósen não tinha. Aí você vê, com José não tinha. Mas e agora? Fora de Deus, tinha? Então as pessoas sentiram essa fome porque não estavam perto de Deus. E essa fome também pode se encaixar como necessidade. Elas tiveram tantas necessidades de algo, de querer algo, elas não conseguiam crescer porque estava longe de Deus, longe de José. Aí você vê, quando uma pessoa chega perto de José, no caso, quando ela chega perto de Deus, Deus não quer só que ela seja abençoada. A obra não é envolver com tantas pessoas. A obra é ela. Só que, repita comigo, se eu sou abençoado, outros também serão. Aí você pega, por exemplo, a referência do casamento que fala da mulher que ganha o marido. A mulher, ela vai converter o marido por intermédio das suas obras, ações, atitudes que ela tiver no dia a dia. Aí você vê, uma pessoa acaba convertendo a outra por intermédio da mudança que ela teve. Então, peraí, o que será que Deus está falando hoje? Faça você a sua parte. Mude você, porque olha só, assim poderá ficar perto de mim, não apenas o Senhor, mas também, repita comigo, seus filhos, netos, rebanhos, gados e tudo mais. Vou cuidar do Senhor. É o que Deus está falando para a gente hoje. Repita comigo, Deus cuida de mim, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Repita comigo, não haverá falta de nada. Então, peraí, você vê aqui que quando alguém se muda para perto de José, no caso aqui foi o próprio pai, né, que esse recado foi dado para o pai dele, que veio os irmãos juntos, aí você percebe, filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Tudo está debaixo do cuidado do Senhor, porque eu tomei o primeiro passo. No caso, todas as vezes que alguém chega mais perto, todas as áreas da vida, o casamento, a saúde, os filhos, todos são cuidados pelo Senhor. Isso não é minha palavra, é o que Deus está falando. É o que você percebe até mesmo em Neemias. Quando todo mundo estava longe do Senhor, o que aconteceu com as muralhas? Viraram ruínas.
Agora, depois que Neemias chegou, restaurou o portão das ovelhas, ou seja, restaurou a parte espiritual do povo, todo mundo chegou mais perto de Deus, veio Esdras, explicou, fez a leitura lá, veio aí depois os profetas, explicar, os levitas no caso, explicaram a palavra, falaram da palavra, todo mundo chegou para mais perto de Deus. O que aconteceu com o povo naquela época? Por fazer isso, reconstruíram muralhas. Como consequência, salvaram a família, tanto que Neemias fala, luta pelos seus filhos, pela sua esposa, luta pelos seus. Por chegar mais perto, Neemias conseguiu, lutando pelos seus, né? As pessoas salvaram a família. A parte financeira, que você percebe numa parte também, quando você lê a parte bíblica e entende depois o contexto histórico de tudo, você percebe que os inimigos fizeram um círculo, né, para cortar os mantimentos dos alimentos. Aí você viu, a parte financeira deles também foram atacadas. Mas no final das contas, quando o povo começou a se mudar para perto de Deus, começou esse grande projeto, essa grande reconstrução, começou a fazer. O que aconteceu? A parte financeira foi restaurada. Aí você vê, porque chegaram mais perto de Deus, a parte financeira se tornou outra, porque chegaram mais perto de Deus, a família foi salva, porque chegaram mais perto de Deus, as feridas foram fechadas. Porque você olha um povo, né, que malemar começou a reconstrução das muralhas. Não, Neemias, a gente é um povo fraco, a gente não vai conseguir, não tem jeito, eu não consigo, a gente não vai dar certo. Aí você vê, as feridas foram curadas e essas pessoas finalizaram uma grande obra. Então repita comigo, eu estou num grande projeto. E você sabe o resto, qual que é? Eu não posso parar. Eu não vou parar. Porque eu tenho que lutar pelos meus. Eu tenho que chegar mais perto de Deus. Porque eu tenho um grande propósito. Eu tenho que chegar mais perto de Deus. Porque eu tenho um grande resultado me esperando. Eu tenho que chegar mais perto de Deus, porque eu tenho salvação para minha casa. Eu tenho que chegar mais perto de Deus, porque Deus me chamou para isso. Repita comigo, Deus me chamou para um relacionamento. Tanto que uma das frases que a bispa ainda falava ontem era essa. O seu ministério, no caso como ela estava falando para lideranças, né? Ela ainda falava, o seu ministério, ele é o reflexo da sua vida com Deus. Hoje em dia, para todo mundo, é a mesma coisa. Repita comigo, os meus resultados são reflexos da minha vida com Deus. E essa vida com Deus é aquelas 3 coisas que eu falei lá. É a oração, né? O jejum e a unção. Aí você percebe. Depois, agora que nós falamos tudo isso, da oração, da ceia, quantos? Um jejum também é muito difícil. Isso eu não digo só, né, do jejum de sexta-feira. A pessoa não consegue fazer um jejum por conta. Ela não faz um voto com o Senhor. E vamos lá. Jejum ainda é só uma vez por mês? Ou só ali quando a bispa levanta um propósito? Sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia fala assim, é esse o jejum que eu quero de vocês? Um dia sem comer? Que no final de tudo acaba terminando em pontapés e brigas? Aí a gente pega a palavra jejum. O que ela significa? Separação. Eu estou me separando. Estou me separando de mais coisas, né, que acabam saciando as minhas vontades. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida é uma vida de separação. Aqui, Gósen era dentro da onde?
do Egito. Ou seja, estava mal para todo mundo. Mas quem estava perto de Deus? Estava como? Estava bem, estava abençoado. Aí você está vendo? Por que que Gósen exige mudanças? Por que que Deus exige mudanças? Porque quando nós chegamos perto, nós estamos com uma redoma de proteção. Pode acontecer do meu lado, mas em mim não. Pode acontecer na vida de tantas pessoas, mas não chega em mim. Aí esse é o jejum que Deus quer. Não é só um momento, mas é a vida separada. Mas são as ações que não se comparam com as ações das outras pessoas do mundo. E da unção ainda, né? Quantas pessoas que ouviram ainda o Bispo Anderson, se eu não me engano ontem, ele falando, fazendo o culto das 19h30 e falando sobre ungir. E a gente ouve isso todo dia. Vamos lá. Quando você chega aqui pela porta da igreja, lá na mesa da unção, na mesa da unção, o que tem em cima dela? O azeite. Você já pegou algum azeite? Já, amém. Agora não quero resposta nenhuma. Quantas vezes você foi lá ungir o sonho, o projeto, às vezes o plano, a tua criança, a sua família? Quantas vezes você foi ungir aquela área lá que começou uma grande restauração? Ah, mas espera aí, eu não tenho algum prédio, um carro, eu não quero ir, eu não tenho um lugar longe para ir, para ungir. Ok, mas será que o hábito de se ungir, pegar o azeite, Senhor, aqui, é o seu azeite, é sua unção, eu tomo posse da minha vida, será que esse hábito, ele foi já colocado dentro? Porque muitas pessoas acabam não se ungindo, e nisso, por que ela não unge? Porque ela não acredita. Quando as pessoas acabam passando na unção, você vê que a parte externa vai refletir a parte interna. Ah, mas o que isso quer dizer? Aquilo que eu tenho dentro de mim, as minhas convicções, vai sair, vai ser demonstrada. O que acontece com algumas pessoas quando elas passam aqui, na hora de demonstrar a fé, passando, por exemplo, para entregar um propósito, ela faz assim, aí você pega o propósito daquela amolecida, a mão cai e ela amém. Ah, não, tomo posse, com certeza. Poxa vida. Aí você vai conversar com ela. Fulano, o que está acontecendo com você? Por que você está tão desanimado? Que isso? Você recebeu unção, poder. Você tem que acreditar na transferência de poder. Aí você vê as pessoas. Ah, está muito difícil, sabe? Eu ainda ouvi essa frase hoje, mas amém. Está muito difícil. Ah, não, sabe como estão as coisas, né? Sabe como que é? Está complicado, né? Espera aí. Está difícil. Só que é a frase que a bispa ainda falava ontem. Quanto mais difícil for a decisão, maior será a recompensa. Repita comigo. Quanto mais difícil for a decisão, maior será a minha recompensa. E Deus exige essas decisões difíceis. Ah, é difícil, mas não é impossível. Ah, mas eu estou fazendo um corte na carne. Muito bem, essa é a circuncisão que o Senhor chamou todo mundo para ter. É um corte na carne, uma circuncisão no coração. É uma separação, é algo que muitas vezes dói, mas depois a recompensa é... Ixi, eu faço corte na carne, o sacrifício, a recompensa é maior. Vale a pena. Deus recompensa. E tem alguém que recompensa mais do que Deus? Não tem. Ninguém recompensa mais do que Deus. Ninguém dá, ninguém entrega. Ninguém transborda, abre as comportas do céu como Deus ainda abre. Tanto que, olha só, e isso eu vejo que infelizmente vai acontecer, né? É a palavra do Senhor. Vai acontecer.
Ao mesmo tempo que a palavra fala que viria um tempo que o amor de muitos se esfriaria, o que aconteceria enquanto isso estava acontecendo? Ficou confuso, eu sei. Mas enquanto o amor de muitos se esfriaria, a Bíblia fala que teria um grande avivamento. Enquanto muitas pessoas estão passando por esse tempo de crise, e você sabe como anda a economia, se você acompanha ainda as notícias, você já viu, né, as coisas, as leis, as taxações e assim vai. Não quero entrar nisso. Mas aí você viu como que está a economia. Você viu como que está a crise. E a crise, eu não digo só uma crise econômica, mas eu digo uma crise cultural, da perseguição, das pessoas querendo anular e tirar o evangelho das coisas. Tirar a Bíblia, tirar o espírito das coisas. Repita comigo, eu preciso ser essa luz. Qual que é a função da luz? Iluminar, eu preciso estar iluminando. Ao mesmo tempo, ainda é algo que a bispa falou ontem. Ao mesmo tempo que muitas pessoas viveram esse tempo de crise aqui, aí a pergunta que eu faço, será que muitas pessoas sabiam da existência de José? Na época, sabiam ou não sabiam? Aqui ele já estava como governador. Faraó estava aqui, ele estava aqui. Será que essas pessoas conheciam José? Conheciam. Só que muitos decidiram não ir para perto de José. E isso entra no dia de hoje. Muitos estão vivendo essas trevas lá, essas perseguições lá. E esses que estão vivendo, não é porque é ímpio, não quer saber, está nem aí, nunca ouviu falar de Cristo. Não, são pessoas que a crise, a dificuldade, o espírito ruim chegou na vida delas. Só que elas já ouviram falar de Jesus. Elas já ouviram falar de Deus. Elas ouviram falar que perto de Deus há um lugar seguro. Só que elas não chegaram para mais perto. Aí, cabe a cada um de nós tomar a decisão certa. Todos nós já ouvimos falar de José, de Deus. Já ouvimos falar dos resultados que a palavra traz. Só que eu tenho que escolher, ou eu fico onde eu estou, ou eu me mudo para mais perto de José. Que aí todas as vezes que alguém se muda para perto de José, os resultados mudam. Porque a mentalidade muda. Porque as coisas que ela faz, a semente que ela planta, as atitudes, a visão que ela tem é outra. A ferida, a amargura, aquela cara fechada, amarrada, aquela visão de tá difícil, tá complicado, tá ruim, tá triste, tá complicada a situação. Sabe essas frases? A pessoa não consegue nem dar um bom dia direito. Sabe o que acontece quando essa pessoa chega para perto de Deus? Deus cura essa ferida. E Deus quer curar feridas. Mas por quê? Porque Ele não te chamou para ser um ferido. Repita comigo, Deus quer me curar, porque eu fui chamado para levar cura. E essa levar cura não é só no sentido de pessoas doentes fisicamente. Não. Esse levar cura é levar esperança para as outras pessoas. Você chega mais perto de José e você tem a capacidade de falar, ei, você, vamos para mais perto de Deus também. Porque funcionou comigo e vai funcionar com você. Sabe qual que é a solução, a saída para o seu problema? É chegar mais perto de Deus. Mas por quê? Como você sabe? Repita comigo, funcionou comigo. E você pode também, chega mais perto. Mas por que eu vou na igreja? Vem que você vai ver. Você vai provar. Essa tem que ser a nossa palavra. Essa tem que ser a nossa credibilidade.
Ah, mas por que ir na igreja? Não, mas por que 52 dias? Que já me fizeram essa pergunta. Hein? Mas por que 52 dias? Tem que ser todo dia mesmo? Aí quando você está perto de Deus, você é autoridade de falar, porque funciona. Porque Deus é a resposta para os meus problemas, para os seus problemas, para qualquer problema. Deus é a resposta para tudo. Agarre essa oportunidade. Se mude para mais perto de José. Em nome de Jesus. Amém. Coloque de pé, por gentileza. Eu ainda, quando ouvia essa palavra, estava ali pensando, poxa, quais são essas pequenas coisas que eu parei de fazer? Senhor, me dá essa visão, deixa eu entender isso. O que foi que eu parei de fazer? O Senhor está me chamando para mais perto. Mas às vezes fui eu mesmo que dei o passo para longe. Então, que passo o Senhor está me chamando para dar? E eu ali, né, sem ninguém perto, fui orando, Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu sei que o Senhor tem planos grandiosos para mim, mas acima de um ministério, acima de tantos planos que eu sei que o Senhor está exigindo um relacionamento para mim chegar mais perto. E daí Deus foi dando as revelações, o que precisava ser feito, as decisões que precisavam ser tomadas. Peça para Deus isso. Senhor, às vezes eu saí, não foi ninguém que me tirou, não. Foi eu que saí de perto do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, às vezes eu orava tanto, eu separava meu período de oração, eu tinha meus jejuns, nos 52 dias eu fazia tantas coisas. Aí eu parei. Obrigado. Aí eu parei. E o Senhor está me chamando para essa entrega, para essa mudança. Essa mudança, como eu falei, para alguns é geográfica. Chega mais perto da igreja. Não, eu preciso me alimentar. Eu preciso buscar. Eu sei que a igreja é um celeiro. Estar na igreja para mim não é perca de tempo. É um investimento de tempo. Então, peraí, eu vou tomar essas decisões hoje. Seja geográfica, seja dentro, seja com a forma que eu olho as coisas. Senhor, é o que nós te pedimos. Que o Senhor coloque luz, faça cada um de nós enxergar, Senhor, as coisas que antes a gente não estava enxergando. Senhor, isso eu quero dizer não só as coisas que o Senhor falou várias vezes e a gente ignorou, mas eu digo também as coisas que o Senhor falou várias vezes no passado e por ignorar a mente cauterizou, fechou. E a palavra está vindo, as coisas estão vindo, as mudanças estão sendo exigidas. Senhor, e eu acredito que como, Senhor, a bispa falava que muitas pessoas estão perdendo já a oportunidade. E essa oportunidade não é só a oportunidade dos 52 dias. Ela está perdendo a vida. Ela está envelhecendo dentro da igreja. Ela está perdendo meses, anos, tempo. Meu Deus, que é crucial para ela. Que ela poderia estar além, fazer mais, entregar mais. Para ter um resultado diferente. Mas ela não se mudou para perto do Senhor. Ela não chegou mais perto, ela não tomou decisões, ela ficou arredia. É como Moisés, Senhor, essa coragem que ele teve para chegar perto da sarça que estava pegando fogo, mas não estava se queimando. Senhor, que essa coragem venha estar sobre nós, chegar mais perto, de ir ver, de pôr à prova, de dar o passo.
como Pedro, dar o passo por cima das águas e não desfocar, Senhor, não por medo, parar, diminuir o passo, olhar para a tempestade, ou seja, olhar para a dificuldade, começar a afundar. Não, é para ir mais perto. Com Pedro foi assim. Se é o Senhor mesmo, peça que eu venha. Vem. E foi, ele andou. Senhor, acredite nisso. Pessoas andando. Porque nós estamos num propósito, Senhor. E esse propósito não é dos 52 dias, Senhor. Esse propósito é a nossa vida. Nossa vida é um propósito. Nós vivemos por um propósito. Então, com o seu impresso erguido ao céu, Senhor, está aqui o impresso do seu povo. Está aqui, Senhor, os nossos sonhos e projetos que precisam ser restaurados. Meu Deus, nós levantamos um clamor hoje que nós precisamos. Está aqui, Senhor, se muitas pessoas ainda não entenderam que a parte da restauração que ela precisa é uma restauração espiritual, essa restauração da porta das ovelhas, essa restauração da comunhão perdida, essa restauração, meu Deus, da oração sincera, do coração aberto, que em nome de Jesus, hoje, meu Deus, essas feridas que ela tem hoje, sejam fechadas, cicatrizadas, e que essas cicatrizes se fechem hoje, e que ela venha ser capaz, pelo testemunho, por chegar mais perto do Senhor, por se mudar. Meu Deus, ela foi curada para curar outras pessoas, ela está sendo liberta hoje, as escamas estão caindo, meu Deus, as correntes estão sendo soltas, porque eu acredito em pessoas sendo libertas, pessoas por intermédio da Santa Ceia, meu Deus, se libertando da covardia, se levantando, meu Deus, como nunca, e sendo pessoas que são ousadas, que fazem mudanças radicais, porque foi o Senhor que falou. Então acredito, Senhor, nela firme nesse propósito, nela firme, meu Deus, acreditando fielmente que o Senhor está com ela, está dando força para ela, está dando graça para ela, unção para ela, e ela está recebendo, Senhor, todos os dias. Ela acredita, então ela vai, porque ela foi ungida para esse momento, ela vai e liberta, meu Deus, todas as, eu acredito, Senhor, pessoas que estão libertas, meu Deus, dessa covardia, e dão passos de coragem, Senhor. Passo para essa oração sincera, passo, Senhor, para essa unção. Às vezes a unção não é um prédio, mas a unção é ela, preciso ungir ela. Eu acredito, Senhor, pessoas que saem daqui, já vão pegar o azeite, já vão deixar no carro, na casa, no quarto, já vão deixar no escritório. Meu Deus, não importa se ela tinha vergonha antes de ver, mas me viram ungindo. Eu acredito, Senhor, em pessoas que quebram hoje com essa vergonha. Se ela tinha vergonha de orar na frente das outras pessoas, se ela tinha vergonha de no trabalho ungir, se ela tinha vergonha de falar em nome de Jesus, que assim seja, eu tomo posse. Meu Deus, acredito ela se libertando desse paradigma. Eu acredito, Senhor, em pessoas falando de Jesus, usando o testemunho dela. Se alguém perguntar para ela, por que se mudar para mais perto? Por que ir para a igreja? Por que 52 dias? Porque funciona, porque funcionou comigo, porque Jesus me libertou. Senhor, eu acredito nessa unção que o Senhor está derramando sobre cada um. Eu concordo, Senhor, com bênçãos, corações, com planejamento, Senhor, que ela teve. Coisas, meu Deus, o Senhor colocou no coração dela, essa decisão que ela está tomando hoje. Eu tomo posse dela, Senhor, testemunhando que foi, meu Deus, numa quarta-feira que ela tomou uma decisão. Ela saiu diferente, e às vezes esse tempo que ela perdeu do propósito, nesse restante propósito, esse tempo é recuperado, porque eu tomo posse disso, e te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ajudou e nos sustentou até aqui, nos deu graça, capacidade até aqui, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém, amém.